O ano estava cheio de expectativas. Com a economia nacional apontando para uma tendência de crescimento, Mato Grosso do Sul projetava uma boa fase de desenvolvimento. No entanto, o novo coronavírus se revelou extremamente contagioso e exigiu dos poderes públicos ações enérgicas para controlar a pandemia e seguir atendendo a população. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul não parou e esteve ao lado do povo nas principais tomadas de decisões para o enfrentamento deste problema. Mesmo com o coronavírus alterando os planos, esse não foi o único assunto. A sociedade seguiu exigindo suas demandas, debatidas, votadas e aprovadas aqui na Casa de Leis. E a gente vai mostrar tudo a partir de agora, aqui na retrospectiva do ano de 2020 na Alemes. – 4 de fevereiro. Este foi o dia da primeira sessão de 2020, momento festivo e solene, que marcou o início dos trabalhos. A solenidade de abertura da segunda sessão legislativa da 11ª legislatura, que corresponde ao período de um ano, marca a retomada dos trabalhos após o recesso parlamentar. Após a cerimônia militar, o governador Reinaldo Azambuja, juntamente com o presidente da Casa, deputado Paulo Correia, dirigiram-se até o plenário Júlio Maia. Em seu pronunciamento, o presidente da Casa de Leis destacou a união dos poderes e o protagonismo da Assembleia. Nós vamos discutir sobre a formação das lideranças, da liderança do governo, nós vamos discutir as comissões e nós vamos discutir também qual é o comportamento da Assembleia com os líderes nas eleições municipais que aí virão no próximo mês de outubro. Então, nós temos que nos preparar para isso e a sociedade espera que a gente faça isso. Essa é hora para o governador falar ao povo do estado as suas expectativas e seus planos para o ano que se inicia. No documento entregue pelo governador Reinaldo Azambuja, o presidente da Alemes, deputado Paulo Correia, foram listadas as principais ações de governo adotadas durante 2019, bem como as metas para este ano. A grande diferença é que no Mato Grosso do Sul, mesmo com medidas impopulares, mas necessárias, a Assembleia nunca faltou, não ao governo, ela nunca faltou ao Estado. Com o começo do ano, as demandas e cobranças dos deputados começam a entrar em debate. Problemas que afetam a vida do povo sul-mato-grossense são levados ao plenário Júlio Maia para discussão e apontamentos de soluções. O atraso no repasse de cestas básicas a indígenas em situação de vulnerabilidade foi uma das situações reclamadas pelo deputado Pedro Kemp. O índio, ele está ali naquela área reivindicando a demarcação de um território que ele considera como seu tradicional. E a FUNAI diz, não posso fornecer cesta básica porque a terra ainda não está demarcada. Ora, a responsabilidade para demarcar essas terras é da própria FUNAI e ela não está mais procedendo os encaminhamentos para a demarcação dessas áreas. Está tudo parado. O deputado cobrou ainda a demora na convocação dos professores. Segundo o parlamentar, a falta de organização do processo, que foi aberto em janeiro de 2019, prejudicou a participação dos professores. Já é um contrato precário, temporário, salário menor e ainda tem que passar por todos esses transtornos, né? É importante que a secretaria observe esse processo, como ele foi realizado, para facilitar no futuro a vida desses profissionais e tenha uma melhor organização desse processo. Cobrança semelhante para a educação infantil. Nós estamos passando por problemas seríssimos lá em Dourados em relação aos CEINs, que estão funcionando de forma precária, inviabilizando assim que os pais possam deixar os seus filhos enquanto trabalham para que sejam cuidados e educados pelos profissionais da área da educação. Tudo porque faltam auxiliares,
faltam educadores nos CEINs. A liderança do governo mudou. Saiu o deputado Barbosinha e entrou o deputado Gerson Claro, que passou a ser a voz do Executivo na Assembleia Legislativa. Foi divulgado oficialmente o nome do deputado Gerson Claro como novo líder do governo. Recebo a indicação como uma missão de cumprir um papel que é aqui defender os projetos do governo, que são projetos de interesse do Estado de Mato Grosso do Sul, de interesse público. Nem sempre são projetos populares, porque quem governa tem que saber que tem que ter responsabilidade. Também é no começo do ano que a comissão mais importante da Assembleia, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e todas as demais, também tem seus membros definidos pelos blocos e bancadas. Foi anunciada a nova composição da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O deputado Evander Vendramini, do G11, do Bloco Parlamentar G11, também foi indicado pela bancada do PSDB, o deputado Rinaldo Modesto, pelo G11, foi indicado o deputado Gerson Claro, o deputado Eduardo Rocha também vai compor a CCJ. E para a presidência dessa comissão, a comissão mais importante da Casa de Leis, se mantém o deputado Lídio Lopes, do Patriota. Uma nova alíquota para os combustíveis entrou em vigor no começo do ano, mas os postos de combustíveis abusaram nos reajustes. Houve um aumento significativo na ordem de 25 centavos por litro da gasolina. E o etanol, o governo reduziu, mas o que nós verificamos? Não reduziu na bomba para o consumidor. Rapidez no licenciamento de produtores rurais pelo IMASU foi assunto na tribuna da Assembleia. Baixaram uma resolução que, para renovar a inscrição dos produtores, tem que ter o aval do INCRA, do uso da terra. Vai atrapalhar 100% do setor produtivo, em especial os assentados, que tem que ter autorização do INCRA de uso da terra. O celular faz parte do dia a dia e nas escolas passou de vilão para aliado no aprendizado, mas o uso dele era proibido no estado e em fevereiro a Assembleia derrubou essa proibição, liberando o dispositivo em sala de aula. De autoria do presidente da Lemes, deputado Paulo Correia, do PSDB, que revoga a proibição do uso de celulares em escolas, agências bancárias, postos de gasolina e cinemas. Segundo o autor, a lei existia desde 2004, porém não foi regulamentada e caiu no desuso. Os parlamentares retornaram do recesso com muitas propostas em projeto de lei. O deputado Pedro Kemp, do PT, apresentou mais uma proposta, agora para garantir mais rigidez nessa lei. Essa lei estadual, ela visa garantir a preservação de todo esse complexo, que não haja mais desmatamento. Só tem um problema, esta mesma lei, ela está dizendo que algumas áreas poderão ser desmatadas para ampliação dos prédios já existentes. Então nós apresentamos um projeto de lei para suprimir da lei atual essa abertura para desmatamento nessas áreas. Na mesma sessão, também foi apresentado o projeto de lei que dispõe sobre a inclusão da língua brasileira de sinais, Libras, na rede estadual de ensino para alunos do ensino médio. A intenção, na prática, é evitar os cortes dos serviços essenciais. O projeto oferece mais uma oportunidade para o consumidor inadimplente de quitar os seus débitos em atraso. Conforme o projeto, as concessionárias dos serviços de energia elétrica, água e esgoto deverão oferecer ao consumidor a possibilidade de quitação por meio de cartão de débito ou ainda conceder o prazo de 2 horas para o consumidor efetuar o pagamento das suas dívidas. Hoje você apresentou um projeto de lei que ele fala sobre a carteira do estudante, né? O que vai mudar? O que vai mudar é a questão da gratuidade. Existe inclusive uma medida provisória do governo federal para que essa gratuidade acontecesse, mas não foi votado a tempo, né? Não foi instituída e criou essa lacuna para que os estados possam fazer essa legislação. Um
Um debate que predominou durante 2019 e ganhou novos contornos já no começo de 2020. Foi o decreto que estabeleceu cota zero nos rios de Mato Grosso do Sul. O governo cedeu e liberou a pesca. O governo do Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo Azambuja, através do Jaime Veruschi, admitir que está errada a forma como foi republicado o decreto. Pescando não se acaba com peixe. O período da piracema é justamente para que os peixes que estão lá possam procriar, possam repovoar, aumentar as espécies. Outro debate que a Assembleia participou e que gerou resultados já no começo do ano foi a nota fiscal premiada. Uma avaliação feita pela Assembleia é que a lei aprovada pela Casa gerou impactos positivos quase que imediatos. Dados do governo estadual apontam para um incremento de receita de 12%. E o número de notas fiscais identificadas por CPF passou de 9% em janeiro para 17,5% em fevereiro. Eu queria comemorar coisas positivas do nosso estado. Aumento real de arrecadação. Em março, cestas básicas repassadas a indígenas pelo governo federal ainda estavam com um repasse muito atrasado. Enquanto isso, as famílias aguardavam com fome por uma solução. Os caminhos para resolver este problema foram discutidos aqui na Lemes. Ficou decidido que uma carta será encaminhada ao governo federal para que se posicione diante dessa situação. O motivo da convocação aqui da audiência pública, em primeiro momento, foi a suspensão, que é um direito elementar garantido pela Constituição, da alimentação a essas famílias indígenas que se encontram em áreas ocupadas. Ouvindo a população, os deputados apresentaram em março vários projetos de lei para serem debatidos na Casa. A isenção para o uso de espaços esportivos estaduais por associações e ligas atléticas foi proposta pelo deputado Herculano Borges, do Solidariedade. A dificuldade de encontrar um espaço para desenvolver as suas ações, os seus treinamentos, para participar dos jogos universitários do Mato Grosso do Sul e do JUBES também. Então, a nossa proposta é que haja uma parceria do governo do estado, através da Secretaria de Educação, com as atléticas, para que as atléticas possam usufruir desses espaços das escolas, que na verdade devem ser usufruídos pela comunidade como um todo, e também possa dar uma contrapartida social dentro da sua área de atuação, nos seus cursos. O deputado João Henrique, do PL, propôs que seja regulamentado o teletrabalho. Cada instituição tem condições de se programar, controlar a sua produtividade e o seu método de trabalho. Deputado Capitão Contar, do PSL, propõe projeto de decreto legislativo que suspende a aplicação do artigo que dispõe sobre o não fornecimento de certidão negativa. Se uma sociedade com 5 sócios, eles têm uma empresa, e um desses sócios fica devendo, por exemplo, o IPVA, a empresa não consegue emitir uma certidão negativa de débitos. O deputado Lídio Lopes, do Patriota, apresentou projeto de lei que estabelece diretrizes para a política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto, que em países de baixa renda, a média de casos de depressão pós-parto é de 19,8%. E no Brasil, a prevalência é de 26,3%. O Estado apresenta psicólogos para fazer esse acompanhamento, que essas pessoas sejam assistidas de maneira mais próxima, sejam detectados esses problemas com as pessoas através de acompanhamento psicológico, mas que seja feito um acompanhamento de saber como é que está o estado dela, que ela, para ser recuperada, para ser melhor acompanhada. O deputado Capitão Contar, do PSL, apresentou projeto de lei que disponibiliza um aplicativo à mulher com medida protetiva que se sentir ameaçada. Através do poder público, as mulheres possam ter no seu dispositivo de smartphone um botão do pânico. Foi pensando na insuficiência do leite humano para atender os bebês prematuros internados que o deputado Coronel Davi apresentou o projeto de lei para estimular as doações. E o estímulo vem através desse projeto de lei, que busca a isenção do pagamento da taxa de inscrição nos concursos para cargos do governo do estado do Mato Grosso do Sul, bem como nas taxas de inscrição dos vestibulares da Universidade Estadual também aqui do estado. Março, mês das mulheres, trouxe muitas reflexões sobre o papel desse gênero na política. É um mês
para nós refletirmos sobre a cultura machista e não vamos aqui camuflar, não vamos aqui dissimular o machismo, a cultura machista. Existe e faz muitas vítimas. Além disso, a Lemes promoveu homenagens a mulheres líderes na sociedade. Criado em 2011, o troféu Celina Jalad reconhece, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, aquelas responsáveis por exercer multitarefas e protagonizar a participação feminina em áreas estratégicas no Estado. É justamente lembrar da necessidade de se reconhecer a importância do papel da mulher e da igualdade de gênero que nós devemos tentar tirar do papel e colocar na prática. As nossas mulheres têm voz, sim. Então, todas as batalhas, todas as lutas, a gente protagoniza e a valorização da mulher nessa casa é real. Então, a mulher tem voz e voto aqui, até porque nós as representamos. Hoje a mulher, em todos os segmentos, ela está conquistando espaço, né? E no campo que a gente ainda tem historicamente uma cultura machista, né? Mas ela também está conquistando espaço no campo, mais devagar, mas está conquistando. A casa promoveu ainda inédito curso de mulheres na política. O plenário da Casa de Leis lotou de mulheres que têm o sonho de assumir um cargo representativo na sociedade. A inspiração veio de histórias contadas por mulheres bem-sucedidas na política estadual e nacional. O fato de ter sido mulher em pleno século XXI, a primeira em quase tudo, quer dizer, a primeira prefeita da minha cidade, a primeira vice-governadora, a segunda senadora da República do Mato Grosso do Sul, mas a primeira presidente da comissão mais importante do Senado, a primeira presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher do Congresso Nacional, a primeira líder da maior bancada do Senado, isso não é motivo de orgulho, né? É um motivo de responsabilidade. Bom, eu acho que a maior dificuldade, primeiro, é as pessoas reconhecerem que a mulher tem a capacidade, assim como o homem também tem, de poder ocupar qualquer função, né, e de poder representar a população da melhor forma possível, ocupando um cargo público. Ainda em março, deputados derrubaram o veto do governo à campanha contra a violência obstétrica. Os parlamentares derrubaram por unanimidade o veto, por entenderem que o tema é pouco abordado, mas muito recorrente, e a falta de informação pode resultar em traumas irreversíveis a mulheres gestantes. O projeto, que vai virar lei após essa derrubada do veto, visa a proteção da mulher enquanto na situação de parto. No começo do ano, a CPI da Energisa ainda estava em atividades. Com convocação da imprensa, a CPI da Energisa fez já no começo da semana o sorteio dos relógios medidores que serão retirados das residências para perícia na unidade da Universidade de São Paulo, a USP de São Carlos. Serão 200 unidades consumidoras a serem levadas nas próximas semanas, sendo que foram sorteadas 300. Nós sorteamos 300 consumidores de Campo Grande, dada a dificuldade de extração. Esclareço até ao interior do estado, porque tem que retirar esse relógio e colocar imediatamente um outro. Então nós sorteamos 300, porque chega numa determinada unidade consumidora, a pessoa pode não querer que retire, ou pode não estar fechado, ou viajando, etc. Então demos um escopo de 100 a mais. Nós poderíamos falar das mais de 110 sessões transmitidas ao vivo este ano, ou dos 7.900 projetos e proposições discutidos e votados pelos deputados em meio à pandemia. Mas escolhemos falar também da Carol, que recebeu o apoio que precisava nesse momento. Da Simone, que de uma hora para outra precisou se reinventar e virou autônoma. Da agricultora Lázara, que trabalhou e muito para que nada faltasse a ninguém. Da irmã Maria, que se viu na situação mais difícil de sua vida e venceu a Covid-19. E do enfermeiro Edmilson, que tem trabalhado incansavelmente para salvar a vida de muitos. São as histórias das pessoas que nos inspiram e motivam a fazer sempre mais. Os números só são importantes porque impactam diretamente a vida da Carol, da Simone, da Lázara, da irmã Maria, do Edmilson e de todos os sul-mato-grossenses. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.
Foi na segunda quinzena de março que a preocupação com o novo coronavírus começou. As notícias vindas de outros continentes não eram boas e o medo de ter aqui o cenário caótico como de países europeus acendeu o alerta. Depois da decretação por parte da Organização Mundial de Saúde, colocando o coronavírus como pandemia, tem um determinado número de pessoas infectadas. Daqui a 1 hora, 2 horas, esse número já dobrou e assim será, segundo os infectologistas, em 2 semanas o Brasil vai estar com uma epidemia. Realizado em caráter de urgência instalações de centros de triagem nas macro-regiões do estado do Mato Grosso do Sul. Pensa que isso ainda é uma brincadeira, que não é para ser levado a sério a questão da pandemia do coronavírus. A melhor forma de nós enfrentarmos essa doença é a prevenção. É a prevenção. Nós não podemos esperar que a situação se agrave aqui no nosso estado para tomarmos medidas realmente sérias, drásticas, porque estamos preocupados com a saúde da população. Esse é um problema de saúde pública. Apoio o isolamento, o governo deveria fechar as escolas e nós temos que tomar medidas para que não ocorra essa omissão, essa falta de responsabilidade. As ações deverão ser muito mais sérias do que muita gente imagina, mas eu tenho certeza que o governador, assim como o presidente Paulo Correia participou ontem, está bem orientado, está preparado e determinado para tomar as ações que foram necessárias para combater esse vírus. Solicitando que durante as medidas de prevenção ao coronavírus adotadas pelo Tribunal de Justiça do nosso estado, os serviços prestados à Advocacia Sul-Mato-Grossense sejam mantidos, com a adoção das seguintes sugestões. 1. No caso de limitação dos advogados irem pessoalmente ao fórum e demais prédios do Tribunal de Justiça, solicitamos seja disponibilizada a advocacia a outros canais de atendimento. Reivindicações, reclamações de colegas médicos que estão indo para o Hospital Regional do Estado e levando os seus próprios equipamentos básicos de saúde. Vou começar com o principal: máscara. É fundamental que a gente tenha outros para coibir os abusos que nós estamos verificando no presente momento daqueles aproveitadores da desgraça alheia. O cenário era ruim e pedia medidas enérgicas. Uma dúvida era sobre a capacidade do Estado em atender possíveis contaminados pelo vírus. A pandemia do novo coronavírus, causador da doença Covid-19, preocupa os parlamentares sul-mato-grossenses quanto à capacidade de resposta da rede pública de saúde. O tema foi debatido durante a sessão plenária. Da realidade nossa é diferente, principalmente das capitais, das grandes capitais, dos grandes centros. Nós não temos uma estrutura adequada para atender as pessoas. O assunto merece muita responsabilidade, muito respeito e não há de você esperar que esse assunto vai se resolver com uma ação do secretário de saúde, dos médicos ou só da secretária de educação ou do secretário estadual de saúde. 17 de março. Esse foi o dia em que as primeiras grandes medidas foram tomadas. Até o dia 2, inclusive encerrando as atividades de aglomeração dentro dessa casa. Não sabemos a receita e que a gente possa usar algum tipo de tecnologias. Mesmo com pouco conhecimento da doença, o uso de máscara e a adoção do isolamento social já eram sabidos como ações efetivas para reduzir a circulação do vírus. Assim, a mesa diretora e todos os deputados decidiram que a casa passaria, a partir dessa data, a funcionar de forma reduzida. Entanto, de acordo, todos os deputados presentes nessa sessão, a Assembleia será fechada com os trabalhos internos necessários e suficientes para que todos os deputados possam
efetivamente nos ajudar e cooperar para diminuir o fluxo. O anúncio da suspensão das sessões pelo plenário da Alemes até 2 de abril reforça medidas de restrição de acesso que já haviam sido implementadas pela mesa diretora. Atentos às demandas do governo do estado, executor das ações de combate à doença, os deputados reuniram-se naquela que foi a primeira sessão realizada por videoconferência. Ficou decidido, Mato Grosso do Sul estava em estado de calamidade pública por causa da pandemia. O decreto entregue pelo governador Reinaldo Azambuja institui medidas como a contratação emergencial de profissionais de saúde, o fechamento de praças e parques do estado. Uma sessão especial neste momento, uma sessão que possibilita a votação de um projeto de suma importância que declara calamidade pública no estado de Mato Grosso do Sul, aos moldes que foi declarado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O governador Reinaldo Azambuja faz da mesma forma aqui e chegou na casa às 5h30 da tarde ontem, 9h30 da manhã, 9h34 para ser mais exato, estava aprovado por unanimidade. Esta casa, mais uma vez, dá essa demonstração de responsabilidade sobre um tema tão importante como é este. Mas eu não tenho dúvida que com a união de todos e com o apoio de todas as autoridades e sempre falando, a população tem que fazer a sua parte. Vamos ser conscientes, repostar e compartilhar somente aquelas notícias boas. Seja luz nesse momento de trevas, é isso que eu peço a toda a população. Deputados estaduais, integrantes da Comissão de Calamidade da Assembleia Legislativa, realizaram reunião aqui na sede da Governadoria em Campo Grande. Os integrantes da comissão debateram os números e conheceram a realidade do coronavírus em Mato Grosso do Sul. O encontro também serviu para debater estratégias e planos de ação a respeito do combate da doença no estado. A Comissão da Calamidade veio se encontrar com o governo, mas nós estamos tomando providências para ajudar o governador Reinaldo Azambuja para que as ações que ele tome aqui tenham respaldo dessa comissão que foi montada especificamente. Um diálogo permanente com os poderes constituídos, Assembleia, Judiciário, Tribunal de Contas, Defensoria, Ministério Público, vamos sempre conversar. Em abril, a mesa diretora regulamentou o funcionamento da Assembleia durante a pandemia. Servidores do grupo de risco foram afastados, a ocupação do prédio foi limitada e as sessões passaram a ser virtuais. Na ordem do dia, os deputados estaduais aprovaram um projeto de lei da mesa diretora que prevê a aplicação dos recursos do Fundersul para o ano de 2020. Para conter o avanço do coronavírus em Mato Grosso do Sul, a sessão ordinária dessa terça-feira aqui na Assembleia Legislativa foi realizada com auxílio da tecnologia, através de um aplicativo de teleconferência. Agora, os deputados estaduais podem dar andamento às atividades parlamentares por meio de seus dispositivos móveis. Nós aprovamos um projeto que estava aí pendente, que é o plano de aplicação do Fundersul, possibilitando então que inicie as obras de 2020 com esse plano de aplicação aprovado pela Casa, 608 milhões de reais aprovados, que dá possibilidade de iniciarmos as obras, e é uma coisa muito favorável porque é uma tecnologia que a gente nunca tinha usado. O retorno dos trabalhos da Comissão de Constituição, Justiça e Redação aconteceu no começo de abril, garantindo o fluxo de trabalho e de votação de projetos. Após a suspensão dos trabalhos para conter a pandemia da doença do novo Covid-19, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação retomou as atividades na manhã dessa quarta-feira. Primeira vez, é histórico, né, a Comissão de Constituição e Justiça trabalhar via online. Os deputados estão todos trabalhando home office devido ao Covid-19, e aí obviamente que a questão da prudência, do resguardo é muito importante, né, nessa questão desse momento que nós passamos. Nós não podemos deixar as coisas pararem. Os deputados aprovaram ainda o primeiro pedido de estado de calamidade pública de um município, que foi da capital, Campo Grande. Ele permite uma flexibilidade maior dos gastos dentro do orçamento previsto com respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao longo de 2020, 53 municípios de todas as regiões do estado que solicitaram o reconhecimento de calamidade
foram atendidos pela Casa de Leis. Esse suporte dado pela Assembleia foi essencial para que prefeituras pudessem tomar medidas rápidas para controlar a pandemia. Os deputados têm direito todo ano a destinar verbas por meio de emendas parlamentares. No esforço coletivo, essas emendas, que juntas somaram 20 milhões de reais, foram destinadas ainda em abril para reforçar o combate ao coronavírus. Os 24 deputados estaduais da Assembleia Legislativa vão destinar cerca de 20 milhões de reais aos 79 municípios do estado. Isso é um momento importante, porque a gente precisa mandar mais recursos para a saúde. Nós estamos aplicando praticamente 55% do valor das emendas dos deputados estaduais para ser aplicado ao combate ao coronavírus, que eu acho que é de suma importância. As preocupações no plenário virtual da Assembleia naquele período complicado eram várias. Afinal, a sociedade passou a apresentar sérios problemas com as medidas de isolamento. Os deputados estaduais de Mato Grosso do Sul aproveitaram as discussões acerca da pandemia do novo coronavírus para questionar o superfaturamento de produtos que compõem principalmente a cesta básica do sul mato-grossense. O preço do arroz, o preço do feijão, do óleo, praticamente todos os preços da cesta básica com aumento excessivo. Está havendo realmente um superfaturamento dos preços, principalmente daqueles relacionados ao combate ao novo coronavírus. Reunião na Assembleia Legislativa debateu soluções para casos de abigeato ou furto de gado na região de Porto Murtinho. Políticos e representantes do setor rural buscaram suporte da Casa de Leis para reforço da segurança no campo. Deixar fomentar um negócio desse na cidade que está se desenvolvendo a passos largos, que é a porta da rota bioceânica. Em meio aos desafios, os parlamentares aprovaram já em abril medidas enérgicas de apoio à população e à economia. Também foi incluído na pauta o projeto que suspende a cobrança de empréstimo consignado dos servidores estaduais por até 90 dias. As igrejas têm importância social muito grande nas comunidades, além de garantirem apoio espiritual a quem precisa. Por conta disso, o projeto de lei que determina a abertura desses locais em meio à pandemia do coronavírus foi aprovado na sessão desta terça-feira, 28 de abril. No momento que nós estamos vivendo uma pandemia como essa, o que a gente preconiza nesse projeto é que a igreja seja inserida como atividade essencial, senhor presidente, porque muitas pessoas estão deprimidas, então com muita responsabilidade as igrejas estão abrindo. Parlamentares aprovaram proposta do Poder Executivo para estender o prazo de etapas dos concursos para ingresso na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Nós dialogamos com o governo acerca da necessidade da prorrogação do prazo de validade dos exames médicos e do teste de aptidão física. Nós poderíamos falar das mais de 110 sessões transmitidas ao vivo este ano ou dos 7.900 projetos e proposições discutidos e votados pelos deputados em meio à pandemia. Mas escolhemos falar também da Carol, que recebeu o apoio que precisava nesse momento. Da Simone, que de uma hora para outra precisou se reinventar e virou autônoma. Da agricultora Lázara, que trabalhou e muito para que nada faltasse a ninguém. Da irmã Maria, que se viu na situação mais difícil de sua vida e venceu a Covid-19. E do enfermeiro Edmilson, que tem trabalhado incansavelmente para salvar a vida de muitos. São as histórias das pessoas que nos inspiram e motivam a fazer sempre mais. Os números só são importantes porque impactam diretamente a vida da Carol, da Simone, da Lázara, da irmã Maria, do Edmilson e de todos os sul-mato-grossenses. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Em maio, a Assembleia cobrou e o governo acatou a solicitação de prorrogação do abono aos servidores do Poder Executivo. Ele venceria no fim daquele mês
e poderia impactar as finanças de famílias direta ou indiretamente atingidas pela pandemia. Em regime de urgência, os deputados aprovaram a prorrogação do abono salarial de R$ 200 aos servidores estaduais. A medida é renovada anualmente, porém teve sua tramitação acelerada para que não seja impactada pela aprovação de pacote de ajuda aos estados, que vetaria a concessão de reajuste até o fim do próximo ano. Nós tínhamos sugerido ao governador Reinaldo Azambuja, que acatou uma solicitação da Assembleia para se prorrogar o abono por mais um ano. Os problemas com finanças não se limitavam apenas às famílias com membros servidores públicos, mas com outras de forma geral. Para quem tinha filho matriculado em escola particular, a dor de cabeça era maior, mas com a participação da Assembleia, um grande acordo em Campo Grande garantiu o desconto linear nas mensalidades. Os provocados na semana passada pela Associação das Escolas Particulares, que procuraram um suporte da Assembleia Legislativa para que pudesse fazer a interlocução. Nós sabemos que as escolas, nesse período, continuam com seus compromissos, pagando salário de funcionários também, de professores, e com uma inadimplência muito alta. Ficou definido que as escolas particulares vão abrir mão de parte do recebimento, garantindo desconto linear de 10%. De uma forma ou de outra, todos os alunos teriam direito já imediatamente aos 10%, também de 0 a 4 anos o desconto linear de 25%. A vigência do acordo tem como data inicial 1º de abril e será estendida até a retomada das aulas presenciais. O apoio dos deputados não se limitou a isso. O ITCD, que é o Imposto sobre a Transmissão Causa-Mortes e Doação de Bens e Direitos, é também conhecido como Imposto de Herança e Doação. A proposta é para que os prazos e penalidades suspensos em decorrência da pandemia do coronavírus comecem a contar a partir do término do estado de calamidade pública em Mato Grosso do Sul. A proposta ratifica o convênio ICMS do Estado junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária. O convênio autoriza os estados a conceder isenção tributária relativa à parcela da subvenção da tarifa de energia elétrica, ou seja, autoriza o desconto de ICMS sobre a cobrança de luz de consumidores de baixa renda. Cobranças também na preservação da saúde dos indígenas. Combate ao coronavírus nas aldeias indígenas. E estabelecemos um prazo de 5 dias devido à urgência dessa pandemia que nos assombra. E não recebi nenhuma resposta até hoje. Naquele momento não tinha nenhum caso indígena e era muito pouco caso no estado. Hoje a gente vê um estouro desse coronavírus, desse Covid-19 no estado e na aldeia indígena, o que me preocupa. Quero colocar essa preocupação das comunidades indígenas, Eu estou recebendo aqui uma carta da Tiguaçu, da Assembleia dos Índios, e eles estão apavorados. A aldeia indígena de Dourados já tem 30 casos confirmados. A comissão, criada em março para acompanhar as ações do Executivo, não estava recebendo informações essenciais do Estado. A cobrança dos deputados era por mais transparência do governo. O senhor secretário somente nos passa o relatório diário dos números de casos de novos contaminados e não passa nenhuma ação efetiva, não passa nada relacionado ao combate. Eu vejo isso como muito preocupante, mas muito mesmo. Para atender a uma determinação federal que estabeleceu regras para o socorro aos estados, deputados votaram mudanças na Previdência Estadual. Essa medida vai impactar pouco mais de 50 mil servidores ativos e 30 mil inativos, que são os aposentados e pensionistas. No dia 12 de maio, o secretário de governo, Eduardo Riedel, veio à Assembleia Legislativa para discutir o projeto com os deputados estaduais. O cerne da questão é que existe um déficit. A reforma da Previdência, que está sendo votada hoje, ela é extremamente prejudicial, principalmente para os servidores aposentados. Há inúmeras reformas que precisamos fazer, mas vamos começar a cumprir o nosso dever de casa.
enxugando os gastos públicos, diminuindo o tamanho da máquina, revendo gastos não essenciais. Enfim, senhor presidente, meu voto é contrário. Que votou pela responsabilidade, eu vou votar sim, presidente, para garantir que o Mato Grosso do Sul, as futuras gerações, os servidores que hoje estão na ativa, possam no futuro ter sua aposentadoria. Outro debate forte na votação de projetos ocorreu durante a discussão da constitucionalidade de matéria que tratava de possíveis atos de sexualização em sala de aula. Que nós não estamos aqui, presidente, restringindo a liberdade de expressão ou criando algum estigma em cima de ritmo ou algum tipo de música, né? Quero parabenizar o capitão Contar pelo brilhante projeto, brilhante iniciativa aí. Nosso voto é sim, pela tramitação. E devem ser os educadores aqueles responsáveis para dizer o que é adequado e o que não é adequado para a formação das nossas crianças. Na parte jurídica, então nós estamos discutindo constitucionalidade, eu voto não. Além desse, outros projetos passaram pelo plenário virtual da Alemes, que trata da estruturação dos cargos comissionados na Sanesul, empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul. O deputado Barbosinha, do Democratas, apresentou emenda ao projeto, limitando as vagas comissionadas em 40% para pessoas fora da empresa. Durante a sessão plenária desta terça-feira, dia 26 de maio, os deputados estaduais aprovaram 3 projetos. Entre eles, o de autoria do deputado Evander Vendramini, que garante atendimento educacional aos alunos que estiverem internados. Portanto, esse projeto vem num momento assim, extremamente importante que passa não só o Mato Grosso do Sul, mas o Brasil, o mundo inteiro. O deputado Cabo Almido, PT, houve uma alteração em legislação de 2012. A partir de agora, os supermercados, por exemplo, terão que colocar o prazo de validade dos produtos em promoção na mesma comunicação visual. Também ficou estabelecido o PROCON como o órgão fiscalizador. Pela proposta do deputado João Henrique, do PL, as operadoras dos planos de saúde vigentes em Mato Grosso do Sul não devem interferir nas recomendações que os profissionais estipulam, desde que os respectivos tratamentos constem nos contratos. É uma tentativa de interferência no tratamento e aqui a gente tenta garantir a independência dos médicos, dos fonoaudiólogos, dos fisioterapeutas. O Maio Laranja, tradicional campanha da Assembleia contra o abuso de crianças e adolescentes, não deixou de acontecer e recorreu à internet para levar conscientização aos sul-mato-grossenses. Capivarinhas não estão sozinhas. Este é o nome do e-book lançado pela equipe de comunicação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Foi feito para a campanha Maio Laranja, que é uma campanha instituída por lei de autoria do deputado Herculano Borges, né? Só que esse ano a campanha toda está acontecendo online. A casa não deixou de pensar no futuro e, em maio, eliminou a necessidade do uso de papel. Cada projeto de lei, durante toda a sua tramitação, pode gerar entre 50 e 100 folhas impressas. Mas agora essa rotina faz parte do passado. Isso representa a extinção do uso do papel na produção de um projeto de lei. Um mês depois do alerta emitido pela Assembleia, a situação dos indígenas em Dourados na pandemia se agravou. Em junho, os parlamentares voltaram a cobrar medidas efetivas contra os impactos da doença. Eles temem consequências muito graves se medidas não forem tomadas com urgência. Mato Grosso do Sul possui a segunda maior população indígena do Brasil. Já foram confirmados, até o dia 2 de junho, 76 casos de Covid. A maioria registrada entre os Kaiowá, Terena e Guarani, na Grande Dourados. Preciso que esse material chegue até as aldeias indígenas, porque os índios vivem numa situação de vulnerabilidade. Dourados se apresenta como um novo epicentro da pandemia. Precisamos de uma atenção como um todo, mas não tem dúvida nenhuma de que a comunidade indígena, até pela sua vulnerabilidade, ela necessita de uma atenção especial. Um plano concreto, plano detalhado de combate ao coronavírus nas aldeias do estado.
A volta da cobrança de tarifas de água e os possíveis cortes a quem perdeu renda levaram a pedidos para que a Sanesul prorrogasse a suspensão dos cortes nas cidades em que atua. Eu já fiz uma indicação hoje e gostaria do apoio dos nobres deputados para que a Sanesul reformule por mais 60 ou 90 dias, deputado Barbosinha, esse decreto. Um requerimento aí encaminhado e tive a oportunidade de poder ligar o presidente da Energisa para que se renove e se estenda esse prazo para que não corte. Também direcionado ao presidente da Sanesul, nesta mesma linha, que não corte a energia dessas pessoas por falta de pagamento nesse período de pandemia. A Semana do Leite é um evento bastante tradicional em Mato Grosso do Sul, inclusive com a realização de vários debates na Assembleia Legislativa. Com as medidas de isolamento adotadas como prevenção ao coronavírus, muitas dessas ações da Semana do Leite passaram a ocupar os meios digitais. Aqui no estado, diversas atividades estão sendo coordenadas pela Frente Parlamentar do Leite do Legislativo Estadual. Em Mato Grosso do Sul, a Semana Estadual do Leite em 2020 é comemorada de 31 de maio a 7 de junho. A Frente Parlamentar aqui desta casa, representada por 16 deputados, nós fomos parceiros do início dessa grande semana que tem várias atividades e nesse ano vai ser todas online. Nós poderíamos falar das mais de 110 sessões transmitidas ao vivo este ano ou dos 7.900 projetos e proposições discutidos e votados pelos deputados em meio à pandemia. Mas escolhemos falar também da Carol, que recebeu o apoio que precisava nesse momento. Da Simone, que de uma hora para outra precisou se reinventar e virou autônoma. Da agricultora Lázara, que trabalhou e muito para que nada faltasse a ninguém. Da irmã Maria, que se viu na situação mais difícil de sua vida e venceu a Covid-19. E do enfermeiro Edmilson, que tem trabalhado incansavelmente para salvar a vida de muitos. São as histórias das pessoas que nos inspiram e motivam a fazer sempre mais. Os números só são importantes porque impactam diretamente a vida da Carol, da Simone, da Lázara, da irmã Maria, do Edmilson e de todos os sul-mato-grossenses. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Junho foi o mês em que a Assembleia debateu o enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. O Junho Prata, como é conhecido, também não pôde promover eventos presenciais, mas marcou presença na internet, inclusive com o lançamento de um e-book especial sobre o assunto. Animais do Pantanal agora também ajudam, por meio de e-book, crianças a refletir sobre a violação de direitos das pessoas idosas. Fazer com que a vida seja considerada uma festa, né? Em todas as idades, até isso está no livro, né? Além de todas as discussões, em junho, muitos projetos foram votados e aprovados na casa. O projeto do Executivo equipara a licença paternidade dos pais adotivos aos pais biológicos. Na prática, os pais adotivos vão ter 5 dias de licença para cuidar da adaptação da criança em seu novo lar. O projeto de lei que proíbe a transferência de valores de contratos passados em nomes de terceiros foi aprovado em segunda discussão e votação. As dívidas e débitos anteriores são de natureza pessoal, então agora fica configurada a má-fé das prestadoras que fizerem isso. Durante a sessão, os parlamentares também aprovaram em segunda discussão e votação o projeto de lei do deputado Lídio Lopes, que cria a política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto em Mato Grosso do Sul. Para que a gente possa recuperar essas mulheres, principalmente nesse período pós-parto, que é muito grave. Aprovado em segunda votação, por unanimidade, o projeto de lei de autoria do deputado João Henrique, do PL, que concederá à gestante com deficiência auditiva um intérprete de Libras para acompanhar a consulta pré-natal, trabalho de parto e pós-parto. Esse projeto define que os cartórios
são obrigados a informar por meio de cartazes sobre a gratuidade do registro e reconhecimento de paternidade em Mato Grosso do Sul. Os deputados estaduais discutiram a redação final da lei que prevê a reserva de vagas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMS, para candidatos residentes em Mato Grosso do Sul. O que a gente está querendo contemplar com essas vagas? Exatamente as pessoas que moram no estado de Mato Grosso do Sul, que são prejudicadas muitas vezes por pessoas que vêm de fora, vi um monte de gente do Brasil inteiro para fazer medicina de graça, bancado aqui pelo estado de Mato Grosso do Sul. Então reservamos 10% das vagas. Entre os projetos votados esteve o que institui a Semana Estadual de Combate ao Trabalho Escravo e análogo à escravidão do deputado Marçal Filho, do PSDB. Julho foi o início do pico da pandemia no estado. E para controlar e rastrear casos de Covid na Assembleia Legislativa, a mesa, em parceria com os bombeiros, testou os servidores e deputados. Conforme anunciado pela mesa diretora na última semana, os funcionários da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, que cumprem jornada presencial na Casa de Leis, estão passando por testes para a detecção da Covid-19. Desde o início da pandemia, a Assembleia tem tomado atitudes bem responsáveis e que tem, de uma forma ou de outra, garantido a segurança tanto dos deputados quanto de todos os colaboradores. É uma forma de prevenir e uma forma de dar segurança aos outros funcionários da casa. Juntos com esses testes, outras medidas foram adotadas pela casa. Um minutinho de atenção para averiguar a temperatura, além de orientar e auxiliar as equipes de manutenção a respeito da conservação de ambientes higienizados, conforme a recomendação da Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa. A Casa de Leis vem tomando medidas de prevenção para evitar a proliferação do vírus e o contágio. Para poder entrar aqui no estacionamento da Assembleia, me param na guarita, tiram a minha temperatura. Acho que isso é uma medida que dá segurança para todos os funcionários que aqui estão. Foi em julho que a Assembleia promoveu a primeira audiência pública virtual de sua história. Na pauta, as possibilidades de enfrentamento ao coronavírus. Na semana em que Mato Grosso do Sul registrou oficialmente 191 mortes por decorrência do Covid-19, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou a sua primeira audiência pública virtual, justamente para debater as oportunidades de tratamento medicamentoso para a doença. Nossa audiência tem como objetivo trazer informações relevantes à população sul-mato-grossense referentes ao protocolo de tratamento dos sintomas da Covid-19. Da Comissão Permanente de Saúde e coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde, nós temos que achar uma solução, procurar ajudar, né? Em julho, os deputados aprovaram a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É o documento que norteia a elaboração do orçamento do ano seguinte. Além dela, outros projetos também foram aprovados aqui na Assembleia Legislativa. Deputados estaduais aprovaram na sessão do dia 15 de julho mudanças previdenciárias para as carreiras militares em Mato Grosso do Sul. Para recebimento integral correspondente ao posto ou graduação, a nova legislação prevê 35 anos de atividade, sendo 30 anos de exercício em atividade militar. Já de forma proporcional, será necessário o mínimo de 20 anos de efetivo serviço. Por unanimidade, os deputados aprovaram em plenário durante a sessão desta terça-feira, dia 7 de julho, 4 projetos de lei. Entre os projetos aprovados está o que pretende inserir noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas. Na verdade, visa você discutir esse tema na fase mais importante da vida do ser humano, que é no momento da sua formação. Além de votar, os deputados seguiram apresentando matérias de interesse da população. Atualmente, ao se contratar serviços, é normal que o consumidor assine uma fidelização com a empresa. Mas essa situação pode mudar. É o que pretende o projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Coronel Davi, que proíbe a inserção de cláusulas que exijam a fidelização. Cuidados com o coronavírus ainda eram exigidos. E em agosto, os deputados alertavam sobre os números e sobre os cuidados que a população precisava tomar. A cada momento a gente toma conhecimento de conhecidos, amigos, e
somente dessa forma para a gente conter o avanço dessa doença que ainda é desconhecida para muitos. Essa questão presencial, ela é fundamental, mas no momento, senhor presidente, cabe a nós cautela e responsabilidade. E os prefeitos têm que apertar o isolamento, as medidas de segurança no estado todo, que o momento é muito crítico. Atentos às demandas do Estado, os parlamentares seguiram votando projetos importantes de suporte à população e ao pleno funcionamento do Estado. Um que altera a legislação que permite o cancelamento de contratos de fidelidade, de serviços de telefonia, internet e TV por assinatura por quem perdeu o emprego. De acordo com o deputado Evander Vendramini, a medida agora é de que esta informação esteja presente nas contas de consumo destes serviços. Parlamentares aprovaram em 11 de agosto o projeto de lei do Poder Executivo que concede adicional de risco de vida ao pessoal contratado temporariamente no Departamento do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul e Casas de Guarda. O risco é muito grande de você ir para o fronte sem ter, pelo menos, essa questão dessa insalubridade e poder ter esse atendimento. Ainda durante as sessões remotas, outras matérias também eram apreciadas no plenário virtual da Alemes. O Carnaval de Corumbá é considerado uma das maiores festas populares do Centro-Oeste. Para preservar essa manifestação cultural do povo corumbaense, os deputados aprovaram por unanimidade o projeto de decreto legislativo, que declara o Carnaval de Corumbá como patrimônio imaterial, histórico, artístico e cultural de Mato Grosso do Sul. Já de autoria dos deputados Jamilson Nami e Herculano Borges, os ex-atletas de Mato Grosso do Sul poderão agora ter acesso gratuito às competições patrocinadas ou realizadas pela Fundação de Esporte do Estado. E eu achei um desrespeito, um absurdo, pessoas que fizeram história aqui no nosso esporte profissional, hoje em dia tem que mendigar para pedir uma entrada para assistir um jogo. 3% dos ingressos dos atletas profissionais na competição serão reservados para esses atletas veteranos. Foi aprovada por unanimidade a proposição de autoria do deputado Jamilson Nami, que inclui o tema Língua Brasileira de Sinais, Libras, nos componentes curriculares da rede estadual de ensino. Em agosto, outro marco histórico da Assembleia, a realização da sua primeira sessão solene virtual, em alusão ao Dia Estadual da Educação. A Casa entregou a medalha Darcy Ribeiro e a comenda Pedro Pedrocian. Em alusão ao Dia Estadual da Educação Superior, celebrado em 21 de agosto, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou a sessão solene de forma virtual, homenageando 14 pessoas, entre elas professores, técnicos administrativos, o governador Reinaldo Azambuja e o secretário de governo Eduardo Riedel. Representantes da UFMS, UFGD, UEMS, IFMS, o CDB e o Uniderp participaram da solenidade remota. O presidente da Alemes, deputado Paulo Correia, destacou a importância do evento histórico e a soma de esforços para que pudesse ser realizado. Nós fizemos a primeira sessão solene, porque nós estamos fazendo sessão desde maio. Setembro foi o mês de tensão para Mato Grosso do Sul. O Pantanal, um dos biomas do estado, estava em chamas. O deputado Pedro Kemp, do PT, fez um apelo às autoridades responsáveis para que o combate às queimadas no Pantanal e regiões próximas seja mais efetivo. O parlamentar também alertou que nesse período de seca, as queimadas no Pantanal sul-mato-grossense já destruíram uma área equivalente ao tamanho de 12 vezes a cidade de São Paulo, conforme o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Somente nas últimas 48 horas foram registrados 193 focos de incêndio. O Pantanal está em chamas há muito tempo já e nós sabemos dos danos que podem causar essas queimadas para o bioma pantaneiro. Eu acredito, senhor presidente, colega deputados, que o Exército Brasileiro precisa ter uma participação maior, precisa colocar em toda a sua estrutura,
toda a sua estrutura bélica, toda a sua estrutura mecanizada. Temos que ter helicópteros, nós temos que ter avião, nós temos que ter uma estrutura maior. Então, que essas multas ambientais, tanto do Ministério Público, né, quanto aquelas que o IMASU recolhe, né, a Secretaria, a SEMA recolhe, eu acho que tem que ser revertida para estruturar essa questão de fiscalização. A disponibilização do álcool em gel em estabelecimentos públicos ou privados de Mato Grosso do Sul tornou-se obrigatória. Ele é um aliado de primeira hora no combate ao coronavírus. Que obriga que estabelecimentos públicos e privados disponibilizem álcool em gel às pessoas. Havia uma legislação de 2007 que já previa isso, mas ela foi revisada e atualizada por meio de projeto de lei proposto pelo deputado Barbosinha, do Democratas. Na medida em que eu não tenho a água e o sabão para fazer a higiene das mãos, a utilização do álcool, mundialmente, ele é medida para preservar a saúde própria e a saúde das pessoas. Já que as aulas eram remotas, o projeto de lei apresentado queria destinar a estudantes de baixa renda celulares apreendidos em operações da polícia. Alunos da rede estadual de ensino que não têm acesso à tecnologia podem ser contemplados com telefones celulares ou tablets. Eu acho que é uma finalidade, em vez de virar lixo eletrônico, a melhor destinação seria para os alunos. 3, 2, 1. Setembro foi um mês produtivo na Assembleia Legislativa. Muitos projetos passaram pela chamada segunda discussão, que é o momento em que os deputados votam os méritos de cada ideia apresentada na Lemes. Após essa aprovação, esses projetos são encaminhados para a sanção do governador. Proposta de autoria do deputado Antônio Vaz, do Republicanos, que pretende inserir o empreendedorismo como conteúdo transversal na rede estadual de ensino. Eles vão sair ali já com entendimento sobre empreendedorismo, né? E eles vão conseguir com mais facilidade um emprego. Ele altera a lei que implanta medidas de informação e proteção à gestante e parturiente contra a violência obstétrica em Mato Grosso do Sul. O novo texto aprovado visa aperfeiçoar os termos que orientam os profissionais da saúde, bem como as boas práticas ao parto e ao nascimento. Os deputados aprovaram mudanças na lei antitrotes no estado. Medidas mais duras foram propostas pelo deputado Capitão Contar, do PSL, e a partir de agora fica criada uma multa de R$ 358,32 a quem comunicar falsamente ocorrências aos serviços de emergência e urgência, para que escolas e espaços públicos estaduais tenham suas quadras padronizadas dentro das marcações oficiais de cada modalidade. Profissionais de educação física serão responsáveis por atestar a medição das marcações. Em alguns municípios nós temos dificuldades em praças esportivas, com condições de receber os nossos jogos escolares, jogos abertos, inclusive competições locais. Pelo princípio de simetria com a Constituição Federal, os parlamentares de Mato Grosso do Sul aprovaram, no dia 8 de setembro, projetos de emenda à Constituição. O primeiro deles modifica a forma com que esse tipo de matéria é votado. A partir de agora são necessários 15 votos favoráveis dos deputados para que emendas à Constituição sejam incorporadas. A Assembleia comemorou o Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro, com o plantio de uma muda de ipê, a representação de uma mensagem da importância da proteção à natureza. A ação é realizada em conjunto com a Sanesul, empresa de saneamento do estado, que irá fornecer mais de 10 mil mudas para serem plantadas em Mato Grosso do Sul. Queimada a Assembleia, junto com a Sanesul, no Dia da Árvore, está plantando uma árvore. É simbólico? É. A nossa preocupação em incentivar a questão do replantio de mudas, a questão de ações diretas que possam contribuir com o meio ambiente.
Nós poderíamos falar das mais de 110 sessões transmitidas ao vivo este ano ou dos 7.900 projetos e proposições discutidos e votados pelos deputados em meio à pandemia. Mas escolhemos falar também da Carol, que recebeu o apoio que precisava nesse momento. Da Simone, que de uma hora para outra precisou se reinventar e virou autônoma. Da agricultora Lázara, que trabalhou e muito para que nada faltasse a ninguém. Da irmã Maria, que se viu na situação mais difícil de sua vida e venceu a Covid-19. E do enfermeiro Edmilson, que tem trabalhado incansavelmente para salvar a vida de muitos. São as histórias das pessoas que nos inspiram e motivam a fazer sempre mais. Os números só são importantes porque impactam diretamente a vida da Carol, da Simone, da Lázara, da irmã Maria, do Edmilson e de todos os sul-mato-grossenses. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Em outubro, a situação no Pantanal só se agravava dia após dia. A Assembleia Legislativa promoveu audiência pública por videoconferência para debater com os poderes ações efetivas para romper com o aumento de focos de incêndios no Pantanal. Entre janeiro e setembro do ano passado, foram registradas 4.660 queimadas na região do Pantanal. No mesmo período deste ano, o governo de Mato Grosso do Sul já contabilizou mais de 15 mil incêndios. A situação mais crítica até então foi no ano de 2005, com 12.500 focos de fogo contabilizados. Diante disso, o deputado Paulo Correia, presidente do Legislativo, defendeu a compra de um helicóptero multimissão e 2 aeronaves Air Tractor. A legislação precisa ser aperfeiçoada, principalmente com a criação de uma lei específica para proteger o Pantanal. Debater hoje as queimadas no Pantanal do Mato Grosso do Sul realmente é super importante. No começo da pandemia, o Congresso aprovou Lei de Auxílio Emergencial para Artistas, que ficou conhecida como Aldir Blanc. Cabia aos estados a efetivação deste benefício, que até outubro não havia chegado a esses profissionais. A cobrança pela solução deste problema veio do plenário. E que até agora, aqui no Mato Grosso do Sul, os nossos artistas, produtores culturais, as pessoas que vivem de fazer cultura, não receberam nenhuma parcela do auxílio emergencial que é destinado através da Lei Aldir Blanc. Eu queria, senhor presidente, senhores deputados, dizer que se trata de um auxílio emergencial. Portanto, é um auxílio que deve chegar rápido. As empresas responsáveis pelo transporte escolar foram diretamente impactadas pela pandemia, já que as aulas passaram a ser remotas. Medida emergencial foi aprovada e esses profissionais poderão receber uma antecipação de contratos para, ao menos, cobrirem os custos mínimos. De acordo com o projeto de lei, o Poder Executivo poderá efetivar o pagamento de até 30% do custo para manter os contratos, valor calculado a partir dos dias em que houve aulas presenciais no começo do ano. São 16 empresas em Campo Grande, 120 em todo o Mato Grosso do Sul. É muito importante que fosse aprovado para que esses empresários consigam, pelo menos, sobreviver durante essa pandemia. Mudanças na vida dos professores do Estado foram aprovadas na Assembleia. Após negociação com a categoria, o governo apresentou o projeto que atualiza o estatuto desses servidores. O projeto, de autoria do Executivo, foi discutido ao longo de 5 anos com a categoria, juntamente com a Comissão de Educação da Casa de Leis, presidida pelo deputado Pedro Kemp. É importante a votação desse projeto que foi negociado com o sindicato, a Federação dos Trabalhadores da Educação. Entre os principais pontos da proposta está o cumprimento da integralização do piso nacional, atualizado de 40 horas para 20 horas até 2027. As porcentagens de 2020 e 2021 ficam inalteradas.
Os professores de nível médio, aqueles que fizeram magistério, entram em extinção. Os servidores deverão concluir graduação até 2026. A política remuneratória muda. Vencimento mais adicional por tempo de serviço vira um subsídio. A tabela de progressão funcional será atualizada. O professor que não se enquadrar em alguma categoria da nova tabela poderá receber um complemento na remuneração. A adesão de Mato Grosso do Sul ao pacote de socorro do governo federal aos estados foi aprovada na Casa. Fica autorizado que o estado refinancie suas dívidas com a União. O governo federal adotou, durante o período da pandemia da Covid-19 e com aval do Congresso Nacional, a possibilidade dos estados suspenderem ou reparcelarem suas dívidas em vista da queda da arrecadação. Além dessas, mais matérias passaram pelo crivo dos parlamentares e outras foram propostas. Outro projeto aprovado pelos parlamentares, também de autoria do Poder Executivo, em segunda discussão, pretende regularizar a venda de imóveis do Estado dentro do REURB, que é a regularização fundiária urbana de interesse específico. Mas isso valerá apenas para quem já ocupa o imóvel desde dezembro de 2016. O projeto de lei de autoria do deputado Marçal Filho, do PSDB, que pretende alterar a lei em vigor sobre a notificação eletrônica do vencimento da carteira de motorista, e ao renovar a CNH, o condutor deve informar algum contato, como por exemplo o e-mail, para que a lei possa de fato ser aplicada. Também de autoria do deputado Marçal Filho, foi aprovada uma emenda substitutiva integral ao projeto de lei que obriga os moradores e síndicos de condomínios a denunciarem às autoridades competentes casos de violência doméstica ou familiar. Deputados aprovaram na sessão de 6 de outubro mudanças na lei que cria o Fundo Estadual de Defesa e Reparação de Direitos Difusos e Lesados, o FUNLES. De autoria do deputado Evander Vendramini, do PP, a partir de agora, os recursos do fundo poderão ser aplicados no combate a incêndios e recuperação de áreas de preservação permanente atingidas pelas chamas nos biomas Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica. Já o deputado Marçal Filho, do PSDB, teve aprovado o projeto de lei que cria, no mês de junho, a Semana de Conscientização e Combate ao Relacionamento Abusivo. Infelizmente, durante a pandemia, isso tem aumentado em relação a crianças, a idosos, a mulheres. Em novembro, com mais conhecimento sobre a doença e um rigoroso controle, as sessões na Assembleia Legislativa passaram a ser mistas, ou seja, com a participação presencial e virtual dos parlamentares. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 3 de novembro de 2020. Sessão mista online e presencial. O anúncio do presidente da Alemes, deputado Paulo Correia, deu início a um novo modelo adotado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. É um processo gradativo, cuidando de todos esses parâmetros aí de biossegurança. Fica facultado aos deputados estarem ou não presentes no plenário. Contudo, o atendimento ao público e a realização de eventos coletivos continuam suspensos conforme ato da mesa diretora. Os deputados recepcionaram e parabenizaram em novembro a nova comandante-geral da PM, primeira mulher a liderar a corporação. É a primeira mulher no Mato Grosso do Sul a ascender ao posto máximo da nossa instituição. Olha, é uma alegria muito grande. De verdade, é uma coroação de todo um sonho. A coronel também lembrou como a sua carreira na polícia se confunde com sua própria história de vida e da relação positiva que a Assembleia mantém com a Polícia Militar. 2020 foi o ano de eleições municipais. Mesmo com toda a movimentação política, a Assembleia não parou e manteve seu funcionamento e votação de projetos com quórum de deputados. Mesmo em ano eleitoral, o dever com a sociedade sul-mato-grossense foi cumprido. Todos os deputados garantiram quórum para votação de projetos de interesse do Estado, mesmo no período eleitoral. Isso é inédito, porque possibilita, por exemplo, um deputado estar fora da casa e entrando pelo Zoom, que é o aplicativo que nós utilizamos aqui, para poder fazer a votação de um projeto importante, como foi feito hoje. 13 de novembro de 2020. Um dia de tristeza para Alemes.
o deputado estadual Onevan de Matos falece por complicações causadas pela Covid-19. Desde a Constituinte, Onevan esteve presente e deixou sua marca na história da Casa e de Mato Grosso do Sul. Não tem como a gente não iniciar o programa de hoje ao deputado Onevan de Matos, que faleceu na última sexta-feira, dia 13 de novembro. A cadeira vazia é a homenagem do Parlamento sul-mato-grossense ao deputado estadual Onevan de Matos. E eu gostaria de pedir a todos os colegas que a gente ficasse de pé e fizéssemos 1 minuto de silêncio em homenagem ao Onevan. Então, eu proponho o levantamento desta sessão em respeito, em homenagem à memória do nosso colega deputado Onevan de Matos. Veja só, eu só tenho a dizer o seguinte: cada vez mais eu tenho mais vontade de trabalhar, de ver Mato Grosso do Sul se desenvolver, de ver o nosso povo feliz. Ainda em novembro, muitos projetos importantes para a população foram votados pelos parlamentares. Projeto de lei que prevê o programa de acompanhamento de estudantes com déficit de atenção, hiperatividade, dislexia e outros transtornos funcionais de aprendizagem. Uma das ações previstas nessa lei é a obrigação das escolas públicas e particulares a disponibilizarem em suas salas de aula assentos na primeira fila. O projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa prevê a obrigatoriedade de se notificar tentativas de suicídio e automutilação. É um problema muito sério, é uma questão que merece ter uma maior atenção por parte do poder público, seja municipal, estadual, federal. De autoria do deputado Coronel Davi, que prevê que as empresas não possam mais realizar cláusulas de fidelização nos contratos de consumo em Mato Grosso do Sul. Desta forma, nós devolvemos ao consumidor do Mato Grosso do Sul a plena liberdade de escolha da empresa que melhor apresentar o serviço que ele quiser contratar. Várias ações contra a dengue começaram a ser discutidas no âmbito da Lemes, ainda em novembro. Por meio da Frente de Enfrentamento à Tríplice Epidemia, um aplicativo direcionado ao público jovem foi lançado aqui na Casa de Leis. Voltado ao público de 10 a 16 anos, o game Neighbor Hero possui 2 personagens que são o Luan e o Kleber. Eles orientam os jogadores, em cada fase, a derrotar inimigos e vencer obstáculos. Uma grande onda que existe hoje no mundo inteiro, que é a gamificação. Através de jogos eletrônicos, você passa valores e informações. Mara Caseiro tomou posse na Assembleia Legislativa e passou a fazer parte da 11ª legislatura. Mara Caseiro exercerá pela 3ª vez o mandato de deputada estadual, depois de ter sido vereadora e também prefeita de Eldorado. Ela também marca o retorno das mulheres ao plenário da Assembleia Legislativa. E nós estaremos aqui em defesa também do que o nosso deputado sempre defendeu, junto comigo aqui, inclusive nesta casa. A Casa debateu ainda o zoneamento ecológico econômico da região Serra da Bodoquena. Essa audiência pública, ela vem dar resposta a vários questionamentos sobre o ordenamento territorial, principalmente o ordenamento territorial da Serra da Bodoquena. Precisamos dar respostas efetivas, técnicas, para o desenvolvimento dessa região, através do desenvolvimento da zona ecológica e econômica. O empresário sinta mais segurança e também o produtor rural, porque ele sabe exatamente onde ele pode produzir, o que ele pode produzir. Dezembro foi o mês de eleição da mesa diretora da Lemes, braço administrativo da Casa de Leis. Segue o deputado Paulo Correia na presidência da mesa, com o deputado Zé Teixeira como primeiro secretário.
Com ampla maioria dos votos, a atual composição da mesa foi reconduzida para os próximos 2 anos à frente da administração da Casa de Leis. Primeiro, felicidade de ter sido reconduzido com 23 votos. A gente fica legitimado pela força dos companheiros que nos deram essa missão novamente. Se a gente é reconduzido é porque o trabalho está dando certo. Prefeitos eleitos de todo o estado vieram à Assembleia Legislativa para a troca de experiências e para entender os desafios que os aguardam para 2021. Com o nome E Agora Prefeito, o evento trouxe palestras importantes e muitos debates. O evento contou com a participação de diversas autoridades e com os prefeitos eleitos e reeleitos dos 79 municípios sul-mato-grossenses. Eu gostaria de dizer, principalmente aos prefeitos e prefeitas reeleitos, e em especial prefeitos e prefeitas que foram eleitos agora. Os grandes desafios de uma gestão é fazer uma boa gestão, é organizar o seu município. Dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, 41 prefeitos foram reeleitos e 38 terão novos administradores. Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Paulo Correia, do PSDB, os próximos meses da nova gestão serão desafiadores devido à pandemia do novo coronavírus. A partir de 1º de janeiro, as senhoras e senhores governarão para todos os seus municípios, e não apenas para os que votaram nas suas propostas. Por conta da pandemia do Covid-19, em 2021, teremos receitas menores e aumento de demanda por serviços públicos. O orçamento do Estado para 2021 foi aprovado pelos deputados após série de emendas apresentadas. Quase 17 bilhões de reais é a previsão de arrecadação. A lei orçamentária anual e a primeira revisão do plano plurianual foram aprovados pelos deputados na sessão de 8 de dezembro. Em ambos os textos do Poder Executivo se consideram os efeitos da pandemia da Covid-19. No caso do orçamento, há estimativa de receitas e despesas de 16,82 bilhões de reais. Em relação a 2020, o orçamento será 6,47% maior no próximo ano. 4,6 bilhões serão destinados à Previdência e Assistência Social. Mais projetos foram aprovados pelos deputados no último mês do ano. Mudanças na concessão das bolsas atleta e técnico em Mato Grosso do Sul. O texto aprimora a legislação de 2017 para otimizar a distribuição de recursos públicos e garantir mais oportunidades de inclusão. Essas alterações no Bolsa Atleta e Bolsa Técnico foram coletadas nas reuniões que foram feitas com o segmento, do esporte aqui no nosso estado, e essas novas categorias vêm democratizar, dar mais oportunidades, dar condições para que o Mato Grosso do Sul seja competitivo na questão do esporte. 2 projetos de lei de autoria do deputado Marção Filho foram aprovados pelos parlamentares na sessão de 2 de dezembro. Um deles garante que famílias em situação de vulnerabilidade tenham acesso prioritário aos programas habitacionais no estado. Então a gente tenta aprimorar para cada vez mais termos segurança na hora do sorteio, para que realmente essas habitações cheguem às famílias que realmente precisam. 10 projetos de lei foram votados e aprovados pelos parlamentares na sessão de 16 de dezembro. A lista contempla proposições do Ministério Público e do Poder Executivo sul-mato-grossense. Todas em segunda discussão e votação. O projeto de lei de autoria do deputado Pedro Kemp, do PT, que determina a inclusão de intérprete de língua brasileira de sinais, Libras, nos telejornais da rede pública de televisão, nas peças publicitárias e programas institucionais do Estado. Eu recebi esta proposta, esta reivindicação da Associação dos Surdos do Mato Grosso do Sul, porque é um direito das pessoas surdas terem acesso às informações oficiais do governo do estado e também às notícias. Mesmo em ano de pandemia, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação funcionou normalmente e deu respostas rápidas às demandas mais urgentes na análise da legalidade de projetos.
um ano atípico, com muita dificuldade, um ano de pandemia, onde trabalhamos home office, as nossas sessões online, mas, na verdade, a gente não parou, os trabalhos não pararam e quase que a Assembleia trabalha de maneira recordista de tramitação de projetos. Foram mais de 350 projetos que passaram na Comissão de Constituição e Justiça, a maioria deles recebendo parecer favorável pela constitucionalidade, para que pudesse tramitar. São projetos apresentados pelos nobres parlamentares, apresentados pelo Executivo, pelo Poder Judiciário, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público. Em todo o ano de 2020, a Assembleia seguiu realizando obras estruturantes e que modernizaram o prédio da Casa de Leis. Nós fizemos um planejamento de construir aqui 24 gabinetes novos, 24 não, 22, porque a presidência e a primeira secretaria já estava dentro do planejamento. Gabinete moderno, com acessibilidade, banheiro para pessoas de necessidade especial. E fizemos uma reforma geral na casa, porque aqui, uma construção de 40 anos, estava tudo deteriorado. Toda a parte elétrica foi feita nova. O piso foi feito todo novo, certo? Fizemos a reforma do plenário, de som, de iluminação, as cadeiras foram todas recuperadas. Fizemos em todos os gabinetes já entregues acesso a pessoas com necessidade especial. Fizemos um acesso aqui aos funcionários bem moderno, na exigência do Corpo de Bombeiro, com acesso para pessoas com necessidade especial. Fizemos as saídas emergenciais, que aqui não tinha na casa. Eu queria agradecer ao empenho dos 24 senhores deputados, a todos os funcionários da casa presentes. Nós estamos trabalhando com 18% dos funcionários. Quero agradecer a todos que se fazem presentes. Tenho certeza que 2021 será maravilhoso para o Brasil, maravilhoso para o Mato Grosso do Sul, que na pandemia foi o estado que cresceu percentualmente mais no Brasil inteiro. Muitas vezes arrancando na própria carne, mas teve-se a compreensão de que ou a gente fazia isso ou ia afundar, como os grandes estados do Brasil afundaram, que não conseguem nem pagar a folha de pagamento. Esse foi o ano de 2020 na Assembleia Legislativa. Agradecemos pela sua audiência e siga acompanhando as ações do Parlamento Estadual. A TV Assembleia dedica esta retrospectiva ao deputado Onevande Matos, constituinte e que fez parte da atual legislatura.